pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre progressões geométricas. O que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é uma sequência numérica na qual o quociente entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre o mesmo. Este quociente é chamado de razão da progressão geométrica. É comum utilizar a sigla PG significando progressão geométrica. Bom, então a partir de agora eu vou falar de PG, né? Então vocês já sabem que é progressão geométrica. Essa aqui é a definição formal, né? Eu acabei de ler aqui a definição formal, mas em outros termos, né? O que é a progressão geométrica? É uma sequência onde para cada novo termo eu vou multiplicar o anterior por um número, que é sempre o mesmo e é chamado de razão, né? Então, assim como lá na PA a gente tem a razão, que é o mesmo número que é somado para se obter o próximo termo, aqui a diferença é que ele é multiplicado, tá? Então, progressão geométrica é isso, é uma sequência de números, onde cada número é o resultado do anterior multiplicado pela razão, por esse número que a gente chama de razão, tá? Bom, então a gente representa, né, também da mesma maneira que a PA, né, a progressão, a PG no caso, também é uma sequência de números, né, então a gente coloca eles entre parênteses, né, a gente vai chamar de A1, A2, A3, os termos da PG, né, então esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante, né. As PGs podem ser finitas ou podem ser infinitas também, aí vai ter esses pontinhos indicando que ela continua, né, indefinidamente. Então, para calcular um novo termo da PG, por exemplo, aqui o quinto termo da PG vai ser o anterior, o quarto termo, multiplicado pela razão, que aqui na PG a gente chama de Q, né? Então, a razão lá na PA a gente chama de R, né? Que é o número que é somado. Aqui o número que é multiplicado na PG a gente chama de Q, né? Então, é comum nos livros de matemática a gente chamar a razão da PG, né, atribuir a letra Q. Alguns exemplos de PG, né? Então, olha só, tem essa sequência aqui, ela começa em 2 e vai multiplicando por 2, né? Então, olha só, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e assim por diante, quer dizer, assim por diante não, vai até o 32, né? Aquela ali é uma sequência, é uma PG finita, porque a gente não tem pontinhos ali, só fecha parênteses. Então, é uma PG finita com 5 termos, exatamente 5 termos. Já essa outra PG aqui, ela é infinita, né, tem aqueles 3 pontinhos que indica que continua indefinidamente aqui, né. Então começa em 1, é o primeiro termo da PG, e vai se multiplicando por 3, então a razão Q aqui é 3, né, porque 1 vezes 3 dá 3, vezes 3 9, vezes 3 27, vezes 3 81, vezes 3 243, e aí vai indo, né, e não acaba nunca, vai sempre multiplicando aí por 3, né. Então essa que é a ideia. Bom, esse terceiro exemplo aqui, né, é um exemplo de PG decrescente, né? Então existem PGs que são decrescentes, né? Onde a gente vai multiplicar por um número menor do que 1, né? Ou na prática, né, se a gente trabalhar com valores inteiros, isso é mais fácil de visualizar, né? Mas quando os valores não são inteiros é um pouco mais complicado, né? Mas aqui, no caso, é fácil de visualizar que a gente vai dividindo os termos, na verdade, né? Então aqui é 240, o próximo termo é dividido por 2, né? 120, depois divide por 2, 60, divide por 2, 30, divide por 2, 15, aí termina, porque esse exemplo aqui é uma PG finita, né? Só fecha parênteses ali. Mas, para fins de cálculo, de uso de fórmulas, né, é melhor sempre a gente pensar em termos de multiplicação, né. Então eu só falei isso da divisão para a gente entender a lógica aqui dessa sequência, para vocês já visualizarem, mas na verdade a gente sempre vai pensar em termos de multiplicação. Então, aqui nessa PG eu começo com 240 e eu multiplico, mas qual número eu vou multiplicar para diminuir, né, o próximo termo pela metade, né. Nesse caso aqui seria a multiplicação por 1/2, né. Então eu vou multiplicar por 1/2, olha só, 240 vezes 1/2 dá 120, 120 vezes 1/2 dá 60, 60 vezes 1/2 dá 30, 30 vezes 1/2 dá 15, e aí a gente chega no final aqui dessa PG, né. Então a gente sempre vai pensar aqui em termos de multiplicação, tá, pessoal? Embora na prática, né, claro que nesse exemplo aqui, multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2. Então a gente, só para não perder essa noção, né, de PG decrescente, a gente pode
até pensar assim, mas vai ser mais útil para a gente aqui, principalmente para aplicação de fórmulas, né, a gente ficar com essa ideia da multiplicação, tá? Multiplicação, então, por frações, tá? Bom, aí vamos ver esse quarto exemplo aqui de PG, né? Começa em 2000, depois vai para 500, depois 125, depois 31,25 e assim por diante, porque ela é infinita, né? Então, na verdade, tem infinitos termos aqui depois, né? E repara que está diminuindo aqui, né? Na proporção da divisão por 4 aqui, né? Então, a gente pode pensar em multiplicar por 1/4. Então, quer dizer, 2.000 vezes 1/4 vai dar 500. 500 vezes 1/4 vai dar 125. 125 vezes 1/4, 31,25 e assim por diante, né? Então, basicamente essa é a lógica aí da PG, né? A gente sempre vai multiplicar para obter o próximo termo, né? Bom, existe uma fórmula para calcular o termo geral da PG, né, ou termo qualquer, né, que a gente queira. Então, vamos supor uma PG infinita, né, que a gente queira saber lá o 40º termo, né. Então, a gente pode usar essa fórmula, né. Aqui é o AN, né, ou seja, o enésimo termo que a gente deseja saber, né. O A1 é o primeiro termo da PG, Q é a razão da PG, e aqui N, né, é a posição do termo, certo? Na PG. Então vamos ver um exemplo. Dada a sequência, né, essa sequência que vocês estão vendo aí, né, ou seja, começa em 2 e vai multiplicando sempre por 3, né, calcule o 10º termo, né. Bom, então a gente quer saber o A10, o A1 é 2, o N é 10, né, a gente quer saber o 10º termo, e a razão é 3 porque vai multiplicando por 3, né, a gente percebe ali. Aplicando a fórmula, então, né, vai ser 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1, a gente resolve o expoente primeiro aqui, né, 3 na 9, que dá esse valor, multiplica por 2, o 10º termo é 39.366, tá? Exemplo 2, dada a sequência, esta sequência, né, calcule o 6º termo utilizando a fórmula do termo geral, né? Então, olha lá, 640, 320, 160, o que está sendo feito aqui? Está se multiplicando por 1/2, né? Porque está indo na metade, né? Então, aqui a gente está multiplicando por 1/2. Então, calcule o 6º termo, o A6, né? Isso que está sendo perguntado aqui. Bom, o A1 é 640, né? O N é igual a 6, né? Porque aqui é o 6º, né? 6º termo. E a razão Q aqui vai ser 1/2. Por quê? Porque 640 vezes 1/2 dá os 320, que é o próximo termo. 320 vezes 1/2 dá os 160, que é o próximo termo, né. Então Q é sempre o valor que a gente vai multiplicar, né. Então, é preciso estar atento aqui, quando a sequência for decrescente, a razão, né, vai ser um número, né, fracionário, e aí a gente tem que ver em que proporção que está diminuindo, né, aqui no caso é pela metade, então eu vou multiplicar por 1/2. Se tivesse aqui indo, dividindo por 3, né, então a gente multiplicaria por 1/3, e aí a razão seria 1/3, né, e assim por diante. Bom, aqui vai ser, então, 1/2, 1 sobre 2 é 0,5, né, 6 menos 1, 5, então a gente resolve aqui o expoente separado aqui do parênteses, né, que não tem como fazer, né, de cabeça, né, pessoal, com a ajuda da calculadora, 0,5 elevado na 5, quer dizer, algumas pessoas fazem, né, eu, por exemplo, não faço, não sei, né, e muita gente não faz, então a gente precisa aqui, né, a maioria das pessoas precisa da ajuda da calculadora aqui para fazer, né, tem que usar a calculadora aqui, 0,5 elevado na 5, que vai dar esse número, vezes 640, então o 6º termo aqui vai ser 20, tá? Soma dos termos da PG finita, porque aqui tem uma diferença, né? A PG finita se calcula de um jeito, e alguns tipos de PG infinita a gente até consegue também fazer e determinar a soma, né? Por mais estranho que possa parecer, né? Como é que uma sequência infinita de números a gente consegue saber quanto que dá a soma disso? Mas é possível, tá? Então, o SN aqui, né, é a soma dos termos, né? De N termos, na verdade, da PG, tá? E aí a gente vai usar essa fórmula aqui, né, então A1 é o primeiro termo, né, Q é a razão da PG, e N é a posição do termo até o qual a gente quer fazer a soma, né. Então vamos ver um exemplo aqui, calcule a soma dos termos da sequência, essa sequência aqui, né, uma sequência finita, né,
Então ele nem pergunta dos 7 termos, porque é uma sequência finita, a gente está vendo então aqui, né, que tem 7 termos, né, e começa em 5 e vai multiplicando por 2, né, então 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80, vezes 2, 160, vezes 2, 320, e termina aí, né, uma PG finita. Bom, então, a gente vai calcular o S7, né, aqui, né, soma dos 7 termos. O A1 é 5, é o primeiro termo, a razão é 2, porque está multiplicando por 2 para obter o próximo termo, e o N é 7, porque são 7 termos aí que a gente quer calcular a soma. Então, colocando esses dados na fórmula, né, então a gente vai primeiro resolver a potência aqui dentro do parênteses, primeiro parênteses, né, mas aí aqui dentro tem uma potência, então vamos fazer então essa potência. E embaixo dá até para simplificar já, né, 2 menos 1 é 1, e aí a gente já pode até tirar o denominador 1, né, aqui. Resolve o parênteses, né, 128 menos 1, 127, multiplica por 5, a gente vai chegar no sétimo termo, que é 600 e... desculpem, a gente vai chegar na soma, né, dos 7 termos dessa sequência, né, são todos, na verdade, porque é uma sequência finita, que vai dar 635, tá? E aí tem o caso, né, como eu havia comentado, da soma dos termos da PG infinita, né? A gente consegue somar os termos de uma PG infinita, mas tem uma condição que tem que ser satisfeita, né? A razão tem que estar entre menos 1 e 1, certo? Então, só se a razão tiver valores entre menos 1 e 1, ou seja, por exemplo, pode ser menos 0,8, pode ser mais 0,25, mais 0,9, né? Se tiver nessa faixa de valores entre menos 1 e 1, a gente consegue, né, até calcular a soma dos termos, né? Então vamos ver, né, como é que funciona. Então, e até de uma fórmula bem simples. Ó. Então aqui a gente vai chamar de S, a gente não vai chamar de Sn, né, porque não são N termos, os termos são infinitos termos, realmente, né? Então a soma dos infinitos termos, né? O primeiro termo da PG, então, né, o A1, e Q é a razão da PG. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, né, calcule a soma dos termos da sequência infinita, né, 630, 210, 70, ou seja, a gente está vendo aqui que está dividindo por 3, né, então a razão aqui a gente já consegue dizer, né, que vai ser 1/3, né, a razão é 1/3. Como a razão é 1/3, né, 1 divididos por 3 é 0,3333, né, se a gente colocar na calculadora, né, vai aparecer um monte de 3 depois da vírgula aí, então, a razão está, né, aqui entre menos 1 e 1, né. Isso significa que a gente pode usar a fórmula da PG infinita, né. E aí vai ser o seguinte, né, eu só preciso, na verdade, do A1, que é 630, e da razão, que é 1/3, né. E aí a gente joga aqui na fórmula, então, né, no denominador eu vou resolver 1 menos 1/3, dá 2/3, né. E aqui só fazendo uma jogada aqui, né, então, com frações, né, conta com frações aqui, na verdade, eu multiplico pelo inverso do segundo aqui, né, então aqui o 3 vai lá para cima, vai ficar lá no numerador, e o 2 vai permanecer aqui no denominador. Aí a gente faz as contas, né, multiplica 3 vezes 630, divide por 2, a soma vai dar 945, né. É bem estranho, sei que pode parecer bem estranho, como que eu sei a soma de infinitos termos, né. Mas aí, pessoal, a gente tem que pensar algumas coisas também. Olha só, é uma sequência que ela é decrescente, né, ela está sempre dividindo por 3. Vai chegar uma hora que a gente vai dividindo por 3, dividindo por 3, dividindo por 3, esses termos vão quase zerar, né, e esse valor que é quase zero pode em algum momento até ser desconsiderado. Então a gente pode, a partir de um certo momento, considerar a soma apenas dos anteriores, né. Essa é uma ideia muito ligada aí a uma área da matemática chamada cálculo diferencial, teoria de limites, né, que explica, né, o que acontece com infinitos termos. Essa ideia de infinito é muito mais discutida, né, nessa área da matemática e da teoria dos limites, principalmente, né. Mas aqui, só para dar uma informação, a gente pode usar então essa fórmula, né, para calcular a soma de PGs infinitas, a soma dos termos de PGs infinitas, né, desde que a razão esteja entre menos 1 e 1. Isso é muito importante. Se a razão estiver entre menos 1 e 1, né, então a gente pode usar essa fórmula e até calcular a soma dos termos. Tá bem, pessoal? Era isso, até a próxima.